Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 14 ao 22. Todos encontraram? Mensagem à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça. Obrigado, podeis assentar. Meus irmãos, na nossa viagem de estudo das 7 cartas do Apocalipse, hoje nós chegamos na última carta. Qual foi a primeira carta que nós estudamos? Quem lembra? Ninguém lembra mais? E a segunda? E a terceira? E a quarta? E a quinta? E a sexta? E a sétima? Será que nós vamos conseguir aprender pelo menos as 7 cartas, as igrejas? Vamos sim, né? Como nós estamos estudando, chegamos aqui nessa última fase que alguns escatólogos, alguns teólogos estudiosos da palavra de Deus dizem ser a última fase também da igreja, a fase Laodiceia. Meus queridos, eu, como sempre costumo fazer, quero começar com algumas perguntas. O que é ser fervoroso? Quem me ajuda? Irmã Rosa. Irmã Rosa. O que é ser fervoroso? Ativo? Criativo? Avivado? Ter ânimo para fazer a obra de Deus? Irmã Neucilene, está pensando, né? Chega os olhos e estão... que mais? Outra coisa. Fervoroso é estar constante na obra do Senhor. E o que é mornidão espiritual? Quem ajuda? Mornidão. Vem de morno. É o que, Gerlison? Mais ou menos. E a última pergunta. Você já ficou doente? Doente mesmo, fisicamente? Quem nunca ficou doente? Olha, quem é aí que está dizendo que nunca ficou doente? O Emerson? É o Gerlinho, é? Rapaz, que maravilha do céu, né? Quem é que nunca ficou doente aí? Quem já ficou doente? Isso.
Então vamos tentar responder essas perguntas nessa introdução, nesse primeiro momento. Queridos, há algumas características específicas dessa carta de Laodiceia. Por exemplo, Esmirna e Filadélfia, elas só recebem elogios por parte de Cristo. Já quando nós olhamos as igrejas de Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Sardes, elas recebem elogios, como também recebem críticas. Porém, a igreja que está na cidade de Laodiceia, a igreja que recebe essa carta, que nós começaremos a estudar agora, ela não recebe nenhum elogio. Ela é a única que recebe apenas críticas. Jesus critica essa igreja aqui, porque nessa igreja falta fervor espiritual. E o que essa igreja aqui tem de sobra é 2 tipos de orgulho: orgulho espiritual e orgulho material. A igreja tem 2 tipos de orgulho: orgulho espiritual e orgulho material. Em contrapartida, ainda falta fervor, né? Falta o fervor. Aqui o que tem nessa igreja aqui é a indiferença espiritual. A indiferença espiritual aqui para esta igreja, ela é tão grande, mas tão grande, que Jesus Cristo está querendo vomitar a igreja. A indiferença espiritual, ela é tão grande, irmão André, tão grande, que está deixando Jesus Cristo doente. Aí você me pergunta, pastor, mas é possível deixar Cristo doente? Sim, a igreja pode deixar Cristo doente. Aqui em Laodiceia, a pregação é morta. Aqui em Laodiceia, o louvor é indiferente. Aqui em Laodiceia, a oração é sem fé. A comunhão é trivial. O evangelismo é insípido. E tudo isso deixa Cristo doente. Quando o nosso coração não é voltado para Cristo, isso deixa Cristo doente. Quando nós não somos crentes, fervorosos e temperantes, isso deixa Cristo doente. Quando nós nos tornamos mornos, nós estamos deixando Cristo doente. Glória a Deus. E essa fase, queridos, como já disse, é a fase atual para a grande maioria aqui dos escatologistas. É a fase final da igreja. Vocês lembram que Jesus Cristo disse? Quando eu voltar, será que eu vou achar alguém fiel na terra? Jesus Cristo disse, será que quando eu voltar, eu vou achar crente na terra? Eu vou achar alguém que me sirva nessa terra? Glória a Deus. E a causa da mornidão espiritual é o pecado. A mornidão espiritual aqui é como disse o Gerlisson, está meio dentro e meio fora. Antigamente havia um costume, eu cresci ouvindo esse costume, eu não gosto muito dele, porque eu acho que danifica a imagem, né, de uma pessoa com certo nome, mas se dizia que era crente Raimundo, para rimar, né, que era um pé na igreja e outro no mundo. Está morno espiritual, está meio dentro e meio fora. É viver um meio cristianismo. É praticar um meio evangelismo, uma meia devoção. A mornidão espiritual é ser indiferente à graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo e estar aborrecido com a vida cristã. Tudo isso
vai deixar Cristo doente. Ele não tem estômago para isso. Ele não aguenta isso. A adoração pela metade é revoltante para Cristo. Nós vivemos dias em que as pessoas, elas pensam que estão adentrando a igreja cristã, mas elas querem ser meio crentes. Como já falamos aqui em outras oportunidades, outras vezes a pessoa que quer entrar na igreja, mas ela não quer deixar o mundo, ela não quer sair do mundo. Ela quer estar dentro da igreja, mas ela também quer estar dentro do mundo. Ao mesmo momento em que ela está dentro da igreja, ela também quer participar, ela quer comungar com as coisas do mundo. É verdade. Nós vemos hoje tantas e tantas falsas conversões. Alguém se diz evangélico, mas se cantava música secular, mundana, ele continua fazendo a mesma coisa. Se mentia, continua mentindo. Se comprava e não pagava, continua comprando e não pagando. Não há testemunho de vida, não há mudança, não há transformação. Há apenas um nome de crente. Essa carta, queridos, é endereçada a essa igreja por causa desse pecado de ser morno. E é por isso que Jesus vai avisar. Escutem só, se é que nós estamos vivendo essa fase. Eu vou me adiantar no versículo 20. Essa fase é a fase desse versículo que nós pregamos para aqueles que não são crentes. Mas esse versículo é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. A ideia, de fato, seria para quem não conhece a Cristo. Porque Cristo está dizendo, eis que estou à porta e bato. Cristo quer entrar dentro da própria igreja, que Ele morreu por ela, que Ele fundou ela. Mas a porta está fechada. Essa carta aqui, ela traz um sério alerta ao fervor espiritual dos últimos dias. Essa carta aqui, ela traz um alerta a nós, os cristãos desses últimos dias. Essa carta aqui, missionária Tânia Regina, ela fala do nosso zelo santo. Laodiceia foi uma cidade que foi fundada por Antíoco II, o segundo, e o nome de Laodiceia é o nome de uma de suas esposas. Laodice. E aí então se dá o nome a essa cidade. Laodiceia, meus queridos, da época, ela era considerada a cidade dos milionários da época. Porque a prosperidade financeira estava nessa cidade. A cidade de Laodiceia, ela era influente, ela era notória dentro da sociedade, dentro do império, pelo comércio que ela mantinha. Aqui, como nós acabamos de ler, eles produziam uma lã preta, que era muito vendida nessa época. Aqui nessa cidade, eles também eram muito avançados nas questões da medicina, principalmente no aspecto do olho, como é o nome? Da visão, do oftalmologista, porque eles desenvolveram aqui colírios que curavam pessoas. Essa cidade aqui ela era interessante porque ela estava localizada em uma importante rodovia, ou entre importantes rodovias do Império, em uma estrada, principalmente a estrada de Pérgamo e de Sardes. Laodiceia estava situada no fértil vale de Licos, juntamente com Hierópolis e também com a cidade de Colossos. Laodiceia era um importante ciclo ou eixo político e judicial do continente. Só para os irmãos terem uma ideia, nos anos 60,
houve um terremoto e destruiu Laodiceia. Mas a cidade era tão orgulhosa que ela não quis a ajuda do Império Romano para reconstruir. Eles disseram assim, ó, nós mesmos vamos fazer a reconstrução da nossa cidade. Laodiceia era um centro financeiro muito grande, onde havia uma quantidade muito grande guardado de ouro, de prata, de moedas romanas. Tudo eram guardadas ali naquela cidade. Em Laodiceia, mercadores se apertavam nas ruas, buscando uma espécie de financiamento para os seus negócios. Porque ali era a cidade da grana, do dinheiro. Como já disse, era uma cidade dos milionários. Quem queria dinheiro deveria estar na cidade de Laodiceia. Laodiceia era famosa, queridos, por todas essas coisas. E acontece que a igreja que está ali, ela vai tomando a forma da cidade. E aí torna-se uma igreja opulenta, torna-se uma igreja orgulhosa, tal qual era a cidade de Laodiceia. Até nas questões da moda, pela confecção dessa lã que era feita ali na cidade, ela ditava a moda da época, a cidade de Laodiceia. Então essa cidade, com todas essas características, ela se torna orgulhosa, como havia dito. Com todos esses centros médicos, com todas essas indústrias têxteis, sua escola de medicina, por exemplo, era a melhor da época. E aí Jesus Cristo, ele vai chegar e ele vai trazer a carta à igreja que está na cidade de Laodiceia. Assim como em outras cartas, meus queridos irmãos, Jesus Cristo inicia essa carta aqui, revelando-se à igreja. E aí quando nós lemos aqui o versículo de número 14, Jesus Cristo diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com esse versículo, com essas palavras, Jesus Cristo passa a se revelar àquela igreja. E a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer é que ele é o Amém. E o que é Amém? O que é Amém? Quem me ajuda? É o quê? Assim seja. O que mais? Eu já vi até a gente dizer que amém significa fim. Porque quando termina a oração diz amém. O que é amém? Na nossa tradução mais simples, é que assim seja. Ou seja, Jesus Cristo denomina-se como amém, porque ele é a personificação da verdade. Tudo que ele diz é verdade e será cumprido. Então, quando a gente ora, que a gente diz amém, é exatamente porque a gente acredita que será o quê? Cumprido. Amém implica em certeza. Quando alguém diz assim para você: Jesus vai responder a tua oração, o que é que tu diz? Amém. Jesus vai te dar a bênção. Vai acontecer isso na tua família. Tu vai receber um emprego. Amém, 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 amém. Por quê? Porque você está dizendo que acredita naquilo. Amém é verdade. Amém é sinceridade. As palavras de Cristo são sinceras, verdadeiras e imutáveis. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. O que ele diz não pode ser mudado.
O que ele diz não é para ser confundido. O que ele diz não é mentira. Ele é aquele que promete e que cumpre. Bendito e exaltado seja o seu nome para sempre. Ele é o amém. Ele é a verdade de Deus. Aleluia. Ele é a verdade de Deus para mim. Ele é a verdade de Deus para você. Ele é a verdade de Deus para a igreja nesses últimos dias. Ele é a verdade de Deus para aqueles que estão na mentira, que estão no engano, que estão no mundo. Ele é o amém, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A igreja precisa compreender, a igreja precisa entender que Jesus Cristo é a personificação da verdade. O povo fica dizendo aí, a verdade depende, né? Até onde vai a verdade? Jesus Cristo, ele disse assim, ó, eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Lá naquele versículo que a gente gosta de falar na Santa Ceia, de João 14, 6, e que aí muitas vezes nós ainda citamos errado o versículo, ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes a gente diz assim, ó, ninguém vai, mas não é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a verdade absoluta de Deus. Aleluia. Para um mundo perdido. Aleluia. É por isso que Jesus Cristo, a essa igreja opulenta, a essa igreja orgulhosa, ele começa se identificando como o amém. Sabe por que ele começa falando isso, missionária Tânia Regina? É porque o que ele vai falar vai chocar. E esse Jesus Cristo aqui, ele diz a verdade. Esse Jesus Cristo aqui, ele não diz assim, eu não vou falar a verdade para não chocar. Eita. Esse Jesus Cristo diz assim, eu não vou falar a verdade em nome da ética, não. Negativo, ele não ofende pessoas. Mas ele é claro quando ele é verdadeiro e quando ele diz a verdade, aleluia. As suas palavras, queridos, são padrões divinos. Aleluia. O que ele diz é totalmente confiável e deve ser aceito sem reservas. Voltando mais uma vez ao sermão de Jesus Cristo, de 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte. O sermão de Jesus produzia transformação, e as pessoas estavam impactadas com o que Jesus Cristo ensinava, porque ele é a verdade. O sermão dos escribas e dos fariseus eram sermões cheios de mentira, eram sermões cheios de engano, mas o sermão de Cristo não, era cheio de verdade, era cheio de fidelidade, aleluia, e isso produzia um impacto naqueles que ouviam as suas palavras. É a verdade. Em outro momento, lá em João 8, Jesus Cristo vai dizer, olha, vocês precisam conhecer a verdade, porque eu sou a verdade. Vocês precisam conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar vocês. Aleluia. Oh, Jesus Cristo é o Cristo de toda a verdade. Bendito e exaltado seja o seu nome para sempre. Cristo, ele começa dizendo que ele é o amém, porque o que ele vai falar para a igreja será um golpe para o sistema da igreja. Ele começa falando desse jeito, porque o que ele vai falar
no futuro, vai ser um golpe contra o sistema da igreja da fase Laodiceia. Segunda coisa que Jesus Cristo aqui se identifica é como a testemunha. E o que é uma testemunha? Irmã Dorenilde, o que é uma testemunha? Deixa eu colocar o óculos para eu lhe ouvir. Irmã Neusilene, o que é uma testemunha? Irmão Raimundo. O que é uma testemunha, meus irmãos? Alguém que prova. Alguém que viu, alguém que estava lá, assistindo de perto. E aí? Meus queridos irmãos, o que é uma testemunha? Você vai testemunhar ali que o fulano matou o outro. É o quê? Alguém que olhou. Alguém que viu. Alguém que viu. E aí Jesus Cristo, irmão Moisés, ele vai se identificar. Olha só, tem testemunha falsa? Tem testemunha falsa. Embora seja crime, mentira diante do juiz. Mas tem testemunhas falsas. Por exemplo, os homens que mentiram a respeito de Jesus Cristo, para Jesus Cristo ser preso. Os soldados que após Jesus Cristo ressuscitar, receberam dinheiro para dizer que Cristo não ressuscitou, mas que o seu corpo foi tirado dali pelos seus discípulos. Agora veja só, irmão Moisés. Jesus Cristo, ele vai se identificar aqui, irmã Dorenildes, como testemunha fiel e verdadeira. Aleluia. E o que é ser fiel? Me digam aí, por favor. Bora, pode falar. Ser fiel é cumprir com a palavra. Quem mais? E o que é ser verdadeiro? O que é ser verdadeiro, meus irmãos? Me ajudem, pelo amor de Deus. Hein? Verdadeiro é não ser mentiroso, né? É estar com a verdade. Então Jesus Cristo, ele se revela como testemunha, fiel e verdadeiro. Testemunha, irmãos, é alguém que testifica, pelo menos tem que ser, a verdade sobre algo que viu ou ouviu. Olha, nós aqui no ofício pastoral, nós ouvimos muitos outros irmãos chegar e falar uma coisa de vocês para mim. Irmã Lé. Aqui mesmo na área já chegou alguém para mim e disse: pastor, fulano viu, fulano, não sei o que que tem. Só que aí eu digo assim: mas eu posso chamar a pessoa e dizer que você viu? Não, pastor. Assim não dá. Aí é falso, né, irmão Moisés? Aí quer dizer, ele quer deixar para mim eu chamar o irmão de uma coisa que eu não vi. É falso. Aí diz: não, pastor, aí o senhor quer acabar comigo. E ele não quer acabar comigo para eu chamar o irmão e falar uma coisa que eu não vi. Meus irmãos, isso acontece muito com a gente que é pastor. Porque fulano estava fazendo não sei o que tal dia. Aí eu digo: pois eu posso chamar o irmão e dizer que você me disse isso? Não, pastor. Não pode.
Aí eu é que tenho que me arrebentar se eu não vi. É melhor ficar calado, né? Então, eu não vi. Se eu não vi, eu não posso testemunhar. Às vezes alguém diz: olha, pastor, fulano falou isso do senhor, falou isso de tal fulana, de tal fulano, de tal pessoa. Aí eu digo a mesma coisa. Eu posso chamar o irmão e dizer que tu disse que ele falou isso? É verdade. Pois é. É exatamente, eu lembro. Eu lembro disso. Então, meus queridos, procure testemunhar só daquilo que você viu. Ah, não caia nessa não, porque o irmão diz assim: ah, porque eu vi. Você não viu, não caia. Ah, porque eu ouvi isso. Se você não ouviu também, não caia nessa. Isso aí é furada. Então a testemunha, ela tem que ver o fato, tem que ouvir o fato. E quando ela chega na presença do juiz, ela vai fazer um juramento de falar a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Fala tudo, sem esconder nada. Agora Jesus Cristo, Ele é testemunha fiel e verdadeira de quê? Irmã Dorenilde, de que Jesus Cristo é fiel e verdadeira testemunha? De quê? Me ajudem. A primeira ideia que nós temos aqui é que Jesus Cristo não vai esconder, escutem só, a verdade. Eita. Às vezes a gente quer esconder a verdade, né? Quer esconder os fatos, irmão Moisés. A gente quer esconder a verdade porque vai chocar o filho, porque vai chocar o pai, por isso, por aquilo. A primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer para essa igreja morna, a essa igreja que estava deixando ele doente, é que ele vai dizer assim: olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Vou dizer a verdade para vocês. O que eu estou vendo na vida de vocês, igreja de Laodiceia, eu não vou esconder absolutamente nada. O que vocês estão fazendo, e eu estou passeando entre os 7 cartiçais, que são as 7 igrejas, e nós lembramos aqui que falamos em outra oportunidade que Jesus Cristo é aquele que vai na igreja. Ele vai no vocal de criança, de senhoras, de senhores, de mocidade. Ele vai no púlpito, ele vai no corpo de obreiro. Ele vai onde as senhoras estão. Ele vai na escola bíblica dominical. Ele está vendo tudo e nada se oculta. Aleluia! Bendito e exaltado seja o seu nome para sempre. Oh, aleluia! Esse Jesus Cristo, irmão Moisés, que andou em Éfeso, que andou em Esmirna, em Tiatira, em Sardes, em Pérgamo, que andou em Filadélfia, ele também está andando em Laodiceia. Esse Jesus Cristo que andou em Laodiceia, ele também anda aqui. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E nada se oculta da sua vista. Aleluia. Aleluia. Através daquilo que ele vê, através daquilo que Cristo ouve, ele está apto a comunicar a verdade completa. Ele não vai deixar de comunicar verdade alguma, irmão Moisés. Ele vai comunicar a verdade exatamente como ela é, completa.
sobre aquela igreja, sobre a situação, sobre as condições daquela igreja. Jesus vai comunicar nada mais, nada menos do que a verdade. Aleluia. Repito, seria um golpe para aquela igreja a verdade que Cristo ia comunicar. Seria um golpe para aquele sistema, para aquele estilo de vida de ser meio crente, de ser meio cristão. E aí, Jesus Cristo ainda vai dizer que Ele é o Criador. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Nós iremos finalizar, porque já chegamos ali no nosso tempo. Se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui para dar continuidade a por que Cristo é Criador. Ou seja, por que Cristo disse que Ele é o princípio da criação de Deus. Amém?